Helen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de um Médium. Sexta parte. Quando visitei a Califórnia pela primeira vez, tive a fortuna de receber uma carta da doutora Anita Moore, que se formara em Medicina e Psicologia, que naquela ocasião era chefe de uma seção de educação especial na Califórnia. Ela estava interessada na escrita automática como meio para revelar problemas pessoais do indivíduo, que haviam sido reprimidos desde a infância. Essa era uma dramática forma de revelação que podia servir como guia para os perturbadores mecanismos mentais. Íntimo, seu livro que trata do tema da escrita automática tem sido uma valiosa ajuda para esta compreensão daquilo que pode estar oculto sob o limiar da consciência. Sua definição deste fenômeno deveria ser anotada aqui. A escrita automática, em sua forma mais simples, poderia ser definida como um texto que o escritor cria involuntariamente em certas circunstâncias sem ter percepção do processo. Aqui, muito embora possa estar, e geralmente está, num estado alerta de vigília. A doutora Moore é uma das pessoas mais eficientes que já conheci. O ambiente que a rodeava era disciplinado e amigável, quais fossem os aparelhos que desenhou para esse trabalho. E muitos foram feitos por ela mesma. Podia-se apostar que economizava uma grande quantidade de tempo e de energia nervosa. Desenhar escrivaninhas especiais para seus pacientes escreverem, adequadas às necessidades deles. E realmente parecia haver um lugar determinado para tudo que ela usava. Seus armários foram construídos com gavetas especiais e estantes para livros de consulta. Os guias telefônicos e os livros sobre matéria médica que ela necessitava estavam todos em ordem. Estou certo de que ela deve ter sido motivo de irritação para os seus amigos médicos, mas oferecia aos seus pacientes uma sensação de segurança, uma atmosfera feliz, onde podia duplicar a eficiência das atividades deles na escrita. Gostaria que os homens de negócios e os profissionais comuns pudessem ter visto esta mulher trabalhar, pois ali não existia nenhum equipamento obsoleto, nenhum desperdício de tempo ou de energia. Todos eram organizados, todos eram eficientes, trabalhando, amando e rindo num ambiente forçosamente vivo. Creio que isso faz parte do padrão de sucesso e do progresso de todo bom executivo. Qualquer pessoa esteve em tanta harmonia com o padrão, colocar-se entre ela e os pacientes que tinham que devolver a saúde. Nunca adiou coisa alguma para o momento em que poderia ter mais vagar. Ela usou o tempo e tirou o maior proveito dele. Como psiquiatra, ela entrara em contato com inúmeros pacientes gravemente enfermos que eram, na realidade, verdadeiros esquizofrênicos. Muitos deles foram profundamente afetados por sua personalidade, como eu mesma fui. Havia tal variedade de aspectos na sua personalidade que aqueles que a conheciam não podiam permanecer intocados. Ela era capaz de comunicar com espontaneidade para aqueles que a procuravam seus pensamentos, seus sentimentos e suas múltiplas formas de compreensão. Era uma oradora das mais eloquentes, como o Dr. Alex Carrel, com quem eu trabalhara previamente. Ela jamais encontrava qualquer dificuldade para formular numa breve fração de tempo o sentido daquilo que queria dar a entender. Os dois estavam em paz com suas matérias e seus pacientes. Quando falavam de níveis espirituais, sentiam que entendiam aquilo que pretendiam transmitir. Eles compreendiam que não pode haver uma significação objetiva para qualquer coisa, a menos que o outro lado da moeda também exista. Se é que o princípio da unidade deve ser observado. A doutora Moore usava a escrita automática como meio para alcançar as personalidades crepusculares que nem sempre podia revelar-se através da fala. Ela aplicou as técnicas da escrita como uma forma de liberação. Usava uma tipóia para apoiar o braço e fez um arranjo com uma prancheta sobre a qual a mão repousava levemente. Colocava seus pacientes à vontade, estabeleciam um confortável relacionamento com eles. Não houve nada de fortuito na maneira como ela conseguiu fazer com que as pessoas comunicassem. Ela, em adição aos seus poderes de observação, pessoalmente, ela era muito intuitiva. Sentia que se usasse esse conhecimento psíquico em conexão com a medicina, os resultados seriam benéficos. Ela sabia que a mente subconsciente contém suas próprias leis e age de acordo com a sua natureza particular. Suas expressões não são determinadas apenas
por ela própria, a mente subconsciente, mas por aquilo que toda e qualquer pessoa pode receber para funcionar num nível mais elevado. Desde que a mente consciente alguma vez tenha dado algo para a mente subconsciente trabalhar, nada disso pode ser movido ou expelido, disse ela. A doutora Mu era imaginativa e inventiva, e eu nunca soube que tivesse demonstrado cansaço. Sua atividade era criativa e ela usava a mente consciente para que esta conduzisse em direção àquilo que, na minha opinião, era a mais admirável forma de curar. Quando o problema assomava à frente da doutora Mu, ela não esperava até que a questão estivesse sobre a sua cabeça, mas partira ao encontro dela e ensinou seus pacientes a agir da mesma forma. Ela própria fazia isso, escrevendo algumas poucas sentenças que esboçavam um problema eminente a ser resolvido com frequência. Ela anotaria ideias sobre como a situação poderia ser resolvida, quer essas ideias parecessem a princípio razoáveis ou não. Nos primeiros tempos da minha mediunidade, talvez na época ainda mais distante, antes de eu compreendesse o fenômeno mediúnico, tive a faculdade de escrever automaticamente. Existiam períodos em que parecia que esta podia ser uma parte do subconsciente, diferente e desconhecida, libertando-se dessa maneira particular. Durante meus primeiros tempos de treinamento, fiquei sabendo que muitas pessoas tinham essa faculdade, que elas consideravam como sendo fora do comum e até mesmo sobrenatural. Em nenhum momento a doutora Mu encarou a escrita automática como contendo mensagem mediúnica, telepaticamente recebidas através do subconsciente. Ela considerou o fenômeno como um guia para o depósito mental que, embora externamente em boa ordem, abaixo do limiar poderia constituir-se de uma incoerente confusão de imagens e pensamentos em desacordo com as aspirações ou ideias éticas do indivíduo. Ela acreditou que o subconsciente guarda os desejos profundos e as fantasias de vida que poderíamos ter aspirado a realizar, mas que por causa de alguma instabilidade ou até mesmo da timidez dentro da personalidade tiveram que ser abandonados. A doutora Mu entendeu muito bem as imensas energias psíquicas contidas dentro da predisposição bissexual em potencial em todas as pessoas. Ela estava interessada nas características masculinas dos meus supostos controladores e estava ansiosa para descobrir os hábitos ou possíveis induções que poderia encontrar que me permitiram adquiri-los. Fez algumas análises muito curiosas nesse sentido, mas nessa ocasião particular ela estava mais interessada em iniciar um trabalho referente à telepatia a longa distância, onde esperava-se eu visualizaria seus amigos e conhecidos em outros países, gente sobre a qual eu não tinha conhecimento prévio. A ideia me atraiu, embora nunca tivesse trabalhado nessa área antes. Penetrei nela alegremente e fiz experiências em várias ocasiões, sem estar em qualquer estado conhecido de dissociação. Certa vez pediram-me para sair e explorar, à procura de informações. Tive a sensação de que todas as barreiras eram removidas. O processo de projetarmos para fora do nosso próprio ser e do nosso ambiente particular é distante. Todas as barreiras do pensamento foram postas de lado e eu viajei numa corrente cósmica de luz, onde as ideias, os cheiros, as associações e até mesmo uma impressão de calor ou de frio, enquanto eu me deslocava para longe, proporcionaram grande prazer aos sentidos. Logo descobri que ficara muito fácil interpretar as emoções das pessoas à distância, tatear meu caminho no ambiente que as cercava e depois retornar com uma história objetiva. Eu estava encantado com a liberdade conferida por esta maneira de trabalhar, sem limitações, por assim dizer. Isso também foi um excelente exercício, altamente criativo e original, assim como uma ajuda para o nosso próprio poder de observação, sem nos desviarmos da pesquisa. A doutora Mu explicou claramente a diferença entre repressões e autocontrole. Uma pessoa pode ser autocontrolada e, no entretanto, sofrer ao mesmo tempo uma autêntica repressão que se denuncia quando ela não está em guarda. Uma pessoa que assume uma atitude moralista e condena os outros poderá estar reagindo contra os seus próprios impulsos destrutivos e inconscientes que ela reprimiu. Tal criatura poderá tornar-se uma tagarela inveterada em prejuízo de si mesma e daqueles que a rodeiam. O desejo de fazer aquilo que pode ser socialmente inaceitável para a nossa comunidade, com o tempo e a virtude da repressão, pode desenvolver o desejo de
super recompensar em outra direção por uma manifestação de amor exageradamente afetuoso, não podemos expressar com facilidade horror ao nosso primitivo egoísmo, falta de compreensão. Em um esforço para compensar, traduzimos nossas emoções soterradas num sentimento que parece ser amor, mas na maioria das vezes é ódio disfarçado. A doutora Mu explicou que todas as emoções sepultadas podem formar abscessos emocionais que, se não são abertos por meio de análise para a luz racional da compreensão, podem ficar emparedadas lá dentro, acabando por gerar compulsões e obsessões. Estas, por seu turno, tornam-se expressões automáticas de doenças ocultas ou de histeria, tão bem disfarçadas que aquele que as possui não pode reconhecê-las. No meu caso particular, onde os conflitos adolescentes podem ter sido severos, a doutora Mu acreditava que a parte tumultuada da consciência individual pode ter sido fracionada, deixando as personalidades secundárias em sua esteira ou uma personalidade dual, alterando-se como possível fragmentações. Esta pode ser de fato a razão real para as personalidades controladoras, que no meu caso felizmente tornaram-se benéficas antes que as temperamentais ou destrutivas. Assim eu tenho sido capaz de viver num mundo bem ajustado, onde aceito estas personalidades por aquilo que elas dizem ser. Visitei San Diego muitas vezes para ver a doutora Mu trabalhar com seus pacientes histericamente doentes. Usando o método da escrita automática, ela era capaz de estabelecer rápidos ajustamentos com muitos delinquentes juvenis que se sentiam inclinados a destruir a vida da sua escola, dos seus amigos ou até mesmo seus pais. Os obscenos, os insolentes, os destrutivos, ou aqueles que não queriam cooperar logo, sofriam uma transformação, uma vez que os descontentamentos latentes eram liberados e expostos para serem entendidos. Não bastante, devo aduzir que muitos desses ajustamentos eram conseguidos porque a própria personalidade da doutora Mu era tão cheia de riso, de paciência, de afeto. Uma vez que o padrão de liberação era atingido, a compreensão, como no teatro, permitia que o paciente olhasse para fora e se expandisse. A gente observava esses jovens agindo com decisão e com disposição, quando apenas algumas semanas antes a insociabilidade, a indecisão haviam estado presente para torná-los introvertidos e mal compreendidos. Isso era realizado com um verdadeiro ato de afeto, onde os complexos se rompiam sob a orientação emocional desta senhora realmente talentosa. No decurso da minha própria vida, tive a oportunidade de estudar conflitos que foram revelados através da escrita automática. Fantasias que teriam produzido ideias falsas caso tivessem sido continuamente favorecidas. Em substituição, tenho recomendado que sejam empreendidos esforços criativos, de modo que as energias assim utilizadas possam propagar-se por vias socialmente aceitáveis que darão à personalidade ou à pessoa dotada um sentido de sucesso e de genuína realização, em vez de dar lugar ao sofrimento emocional e às desordens mentais. Dessa maneira, a percepção que ganhei trabalhando com a doutora Mu colocou-me em condições vantajosas, permitiu-me olhar para a mediunidade como um nível de compreensão, como um novo nível de compreensão, ignorar outras formas de treinamento que poderiam ser chamadas de desenvolvimentos pessoais dos nossos dons espirituais. Percebi que práticas tais como recolher-se em meditação, buscando uma compreensão espiritual mais avançada, não são realmente criativas, podem, porém, produzir outra miragem. Um interrelacionamento em todo o nosso ser tinha que ser empreendido se éramos para ser úteis. Não foi em direção à lagoa, a uma lagoa subconsciente, lá no fundo, que tivemos que voltar nossa atenção, mas antes em direção a um entendimento do eu informativo e emocional. Então compreendi que conceitos inanimados num certo nível de desenvolvimento seguramente bloqueariam qualquer integração verdadeira com as profundidades subjacentes da unidade do nosso próprio ser. Daí para diante, os controladores começaram a assumir outros aspectos, assim como outros rumos e modos de realização. Uma vez que estavam ali, tinham de ser enfrentados, mas eles deixaram de dar origem às borboletas que esvoaçaram dentro de mim com o propósito de provocar meu desejo de saber a respeito das suas identidades. A inquietação da mente e da natureza, elas mesmas têm até então em conflito, foi diminuído. Comecei a encarar ambas como essenciais da consciência perceptiva e intuitiva, da mente e do coração.
Talvez seja mais fácil explicá-las se nos referirmos a elas como servas do espírito do reino do coração. Entendi algumas das complexidades da minha própria natureza, complexidades estas que se refletiam em ocasiões diferentes e de maneira tão dramática no padrão da minha própria vida em transformação. A avenida do temor respeitoso, talvez do medo, construído no passado, na minha infância na Irlanda, tinha alguma responsabilidade no caso. Os interesses das pessoas adultas sempre atarefadamente absorvidos nos trabalhos da fazenda, os problemas de um tio e uma tia que envelheciam, não deixaram muito tempo para gastar com as complexidades de uma mente adolescente voltada para o temor religioso, para as coisas prodigiosas, por culpa da confusão causada pelas histórias sobre o misterioso, o estranho e o sobrenatural. O medo do desconhecido associado com a admiração entrou em cena para fornecer as correspondências para todo o mistério. E finalmente, para uma parte do papel mediúnico, ainda posso recordar a minha excitação quando um contador de história itinerante que costumava percorrer a região naqueles dias levantava e aldrava na porta da cozinha para cumprimentar todo mundo que estava lá dentro e para gastar a noite passando adiante as notícias. Muito que ele dizia, recordo eu agora, era dramaticamente apresentado. Prendia a minha atenção, assim como prendia a atenção de todos os que estavam reunidos ao redor do fogo, escutando. Apenas esta extremada concentração de atenção com seus coloridos reflexos emocionais deve ter feito uma profunda e perene impressão no meu ser, já misticamente inclinado. Essas configurações fantásticas da minha educação mais tarde se tornaram os agentes da disciplina social e conduziram ao ato de reprimir a violência dessas emoções que, com tanta certeza, haviam dominado minha vida adolescente. O trabalho que realizei com a doutora Mu foi de muita utilidade, dando meu conhecimento das ações automáticas, das tendências específicas dos processos instintivos da mente em desenvolvimento e de sua adaptação à vida. Esse trabalho foi encerrado de forma um tanto abrupta devido à grave enfermidade da doutora Mu, que havia sido atacada por um dos seus pacientes e ficava seriamente ferida. Quando se recuperou de todo, ela foi morar e trabalhar na Austrália. Infelizmente, os registros que foram feitos na época entregues a Heward Carrington para que ele os examinasse perderam-se de vista. Na ocasião da morte de Carrington, os registros, ao que parece, haviam desaparecido. Minha pesquisa continua à medida que meus interesses obtinham ao redor daquela fonte oculta da qual a vida racional retira sua energia. Procuro por uma unidade objetiva e permito que o centro básico do eu controle, revele e guie. Eu sei que existe entre nós, tanto durante o sono como no estado de vigília, uma força elemental poderosa que protege, orienta e sustenta, mantendo a harmonia em quaisquer situações que a vida possa apresentar. As doenças que poderiam aparentemente ameaçar a segurança do meu propósito, do meu trabalho, nunca abalam a curiosidade interior da minha fé e uma certa impressão de destino. Ela é uma força psico-espiritual, nada inferior a uma força física, que tem contido para mim a unidade fundamental que me permite lidar com o mundo de maneira racional. Até mesmo quando era uma criança inibida, eu tinha um conhecimento que não foi extraído dos que eram superiores em idade, mas que foi absorvido. Naquele tempo, como agora, eu tinha uma energia inexaurível, mas precisei sofrer a enfatização atormentadora que o mundo coloca naqueles que permitiram o desenvolvimento de poderes mágicos. Pois o meu caminho foi traçado pelas imposições interiores. O centro de gravidade não tem estado no cérebro, porém no corpo inferior, por meio do qual aprendi, já faz muito tempo, a correr ao encontro da serenidade. O homem nasce pronto para viver no espaço e no tempo, mas ele só pode satisfazer isso no mundo racional. Para alguns que procuram entender a dualidade do ser existir, a tentação de afastar-se, alienar-se de um modo de vida saudável e sensato, ou do que poderia ser melhor classificado como visão mundana, somente vivido de forma integral, como que é compreensível e deixado a substância íntima defender e orientar. Podemos obter o conteúdo da experiência interior que nos permite viver um relacionamento magnético com este mundo. Meu trabalho mais gratificante, que recordo com certa nostalgia, foi em benefício das crianças vítimas da guerra civil
da Espanha, trabalho no qual a falecida Dorothy Parker esteve envolvida. Ela era uma mulher de grande piedade, naturalmente, um senso de humor todo seu, como eu. Ela ficava doente com frequência, mas encarava esse problema da mesma forma que eu encaro, como sendo uma das disciplinas da vida. Tinha a qualidade de permanecer imune à passagem dos anos e, por causa disso, penetrou nos temores e nas inseguranças dos jovens deslocados de guerra, muitos deles deixados em triste negligência, acompanhados fora de Perpiganã. Quase sempre eu saboreava um almoço apressado em sua companhia no hotel Algonquin, onde ela era um dos membros da famosa mesa redonda. Quando Dorothy foi trabalhar em Hollywood, perdi contato com ela, mas de quando em quando recebia um bilhete apressado, não raro, sem assinatura, que vinha como um alívio, uma pancada de chuva caída, de um céu desértico. Estou contente por ela não ter vivido para ver a turbulência racial e o sofrimento que hoje, como que as pessoas possam tê-la julgado. Ela era uma mulher leal e profundamente sensitiva, cujo coração sofreu múltiplas confusões no mundo da juventude. Lá pela altura de 1938, ela tinha atingido uma nova encruzilhada na minha evolução como um ser humano, procurando entender os poderes psíquicos com os quais aparentemente era dotada. Eu havia feito um estudo intensivo do próprio inconsciente profundo. Pouco a pouco aprenderam que certos desses poderes não eram sobrenaturais, conforme geralmente entendidos, mas havia nascido de aspectos da minha própria natureza interior, por mais misteriosos e fantásticos que estes possam ter parecido ser. Eu havia lido sobre pessoas iguais a mim, pertencentes a antigas culturas que necessitavam de indivíduos para prever os acontecimentos futuros, por meio de augúrios, de sinais do céu, das entranhas dos animais, ou por um milhar de outros meios. Vi com demasiada clareza que, em vez da prática da mediunidade ser uma garantia de proteção, como certa vez Arthur Conan Doyle me advertia, no final ela iria fazer com que eu perdesse a fé no meu próprio impulso de ser eu mesmo. Também fiquei sabendo que o caminho para o inconsciente tinha que ser abordado com modéstia e compreensão filosófica. Eu já tinha escutado muitas opiniões teóricas e também tinha bom senso para reconhecer que a autoinvestigação teria que cessar por algum tempo. Mentalmente falando, essa foi uma época muito enigmática, porque tive que deixar de lado os ensinamentos que havia sido apresentados por Mackenzie, Doyle e Ludwig. Ocorreu que a solução estaria em escrever um livro sobre a minha busca pela compreensão do eu. Se me fosse possível recapitular os acontecimentos de alguma parte da minha vida e olhar para eles objetivamente no papel, poderia libertar-me de qualquer sentimento de culpa eventualmente ligado a um afastamento dos velhos compromissos. Escrevi um livro intitulado Minha Vida como uma busca pelo significado da mediunidade. Ele atraiu ampla atenção e encontrou leitores durante muitos anos e ainda é solicitado por uma nova geração de estudiosos. O mais importante para mim pessoalmente é que ele clareou o caminho para que eu pudesse aventurar-me em uma nova direção, permitindo voltar a atenção para os acontecimentos da maior importância, dando-me a percepção de um sistema de vida que estava mudando muito depressa no mundo exterior. Parti à procura da primavera da Inglaterra e depois viajei para o continente. Os campos de Alvergine estavam cheios de junquilhos e narcisos silvestres, cujo perfume acariciava o ar. Comi trutas frescas pescadas na correnteza dos rios e bebi o vinho da região. Cheguei a João Lispins em julho de 1938, livre de todas as obrigações, ou assim pensava na época. Me diverti como nunca me divertira antes, mas toda noite, quando o sol afundava por trás do estéreo, eu me perguntava quando os sinais visíveis da crise que se aproximava avisariam as pessoas que pareciam tão satisfeitas com o estado em que as coisas se achavam. O outono de 1938 trouxe a primeira ruptura. A França mobilizou-se para a guerra. O resto da história foi escrito na história. O resto dessa história foi escrito na história. Fechei a porta sobre os anos passados, sobre os corajosos e capazes, assim como também sobre aqueles que não tinham sido preparados para resignar-se a viver com as verdades religiosas ou científicas, mas que em vez disso haviam substituído, graças ao conselho, o amor dos mortos queridos, e haviam desprezado o fato de que, no final,
fizeram muito com a sua vida cotidiana, na conformidade com o que foi ordenado por seus subconscientes. Nesse meio tempo, ocuparam uma vila em Juan Lis Pins, onde servi de hospedeira para pessoas, de hospedaria para pessoas de vários países que não compartilhavam meu secreto temor de que o mundo que nós conhecíamos estava se fragmentando rapidamente. Eu li os jornais franceses, o Herald Tribune europeu e os jornais ingleses, que geralmente soavam uma nota de alarme. Havia pânico no coração de muitos os que visitavam a Riviera. Comamos e sejamos felizes tornou-se o conceito do dia. O desastre abissal da França e os antiquados conceitos de governo começaram a ser revelados. Com as então nebulosas intrigas de Laval e de sua roda, e mais tarde com o derrotismo entranhado de Pétain, o gesto dramático de Churchill, de fusão entre a Inglaterra e a França foi ignorado. A França estava perdendo a batalha da inteligência e finalmente a guerra. Este meu hiato, se isso pode ser assim descrito, não foi um tempo de transição pacífica. As sementes do conflito estavam por todos os lados. Na diversão e no trabalho, a gente começava a sentir-se perturbada pela inquietação daqueles que sentiam a singular ameaça da hora que estava prestes a soar. Entre os meus amigos, poucos partilharam minhas dúvidas. E quando falei a respeito delas, foram repelidas. O homem moderno não aprende nada por meio das suas próprias fontes interiores, das opiniões tradicionais ou das verdades herdadas. Foi aqui que o meu treinamento religioso ajudou a compreender a validade dos meus próprios sentimentos. Quando o desastre aconteceu e o pânico tomou conta de todos, eu já sofri o suficiente desespero subconsciente. Para mim, o tempo de agir havia chegado. Juan Les Pins estava cheio de gente, de todas as nacionalidades e crenças. Durante aqueles dias, as orações e os trabalhos de cura tornaram-se para mim parte de uma crença viva. Adaptei-me às situações externas conforme elas foram surgindo. Então pude observar a profunda significação do egoísmo e atividade, visto que as pessoas que tinham dinheiro ou joias esperavam comprar favores e comprando sentidos superiores. Bem depressa, chegaria o tempo em que as riquezas materiais não podiam ser trocadas pelos mais simples meios de sustento. E somente os fortes, os que tinham saúde mental, seriam capazes de usar seu engenho conferido por Deus para aceitar a luta e o infortúnio. Este foi um período de verdadeiro esforço e amadurecimento. As motivações conflitantes das milhares de pessoas que começaram a procurar um meio de sair da França, os temores que as rodeavam, as despedidas dramáticas, tudo isso deixou a todos no caos. Em tempos passados, antes de 1914, eu fizeram uma breve visita à Riviera. Uma viagem de lua de mel, embora seja verdade que a Europa nunca conheceu uma década de paz autêntica. Sinto-me feliz por haver desfrutado deste curto intervalo, quando o mundo parecia tão rico e maravilhoso aos meus olhos jovens. Os grandes hotéis estavam lotados de pessoas do Altmund, vindos de todos os quadrantes da terra. Abandonavam títulos russos, alemães também faziam parte da cena, altivos, agressivos, de monóculo e ricamente vestidos, mas num ligeiro relance parecia que os ingleses e os russos eram arrogantes. Uma visita ao Cassim de Monte Carlo foi entrar num mundo de estonteante beleza, com sua nuvem de perfume, com suas roupas e com tal textura e magnificência que uma mocinha vinda da Irlanda jamais sequer teria sonhado. Ainda conservo a vivida imagem da Riviera, como ela era então, em contraste com o presente. Ai de mim, a diferença no estilo das vestimentas e das maneiras deste século do homem vulgar. Para citar Henry Wallace, desafia a comparação. Estacamos tristes e silenciosos ante a recordação. Em 1920, quando voltei à Riviera, se posta
Em paralelo, a cena era desbotada, não havia razão para espanto. 10 milhões de homens jovens de idade madura e velha tinham dado suas vidas para obter uma paz instável para a Europa. Eu tinha presenciado em Whitehall a consagração de um monumento de guerra dedicado aos soldados mortos, onde o padre falou da guerra desaparecendo da face da terra. Naquela ocasião eu sabia que essas eram frases vazias. A memória do Holocausto não podia ser esquecida com facilidade e nem era possível levar as pessoas a esquecer e perdoar. Os sentimentos entre as duas nações estavam exaltados. O espírito alemão não estava derrotado, apenas momentaneamente desinflado. Depois da Primeira Guerra Mundial, os alemães voltaram para a Riviera. A classe dominante não desapareceu por completo. Reparei que a política da força, a Bismarck, ainda estava nos lábios do grupo jovem que se expandia, o que me levou muitas vezes a temer que ainda não tivesse chegado o fim para a França ou para a Europa. O acordo entre Wilson e Clemenceau introduziu uma nova aliança, talvez eu possa chamá-lo de um casamento misto de complacência e severidade, que serviu para assentar os alicerces de uma paz vacilante. O homem de rua estava feliz, não tinha consciência do quadro internacional, que era sujo com frequência vergonhoso, para não dizer mais. Em 1929 fiz uma visita à Alemanha em conexão com o trabalho psíquico em Munique. Os rapazes bebericando sua cerveja nas tavernas falavam da necessidade de humilhar a França. A gente estremecia antes do modo como eles revelavam sua agressividade. A Rússia, porém, parecia ocupar a cena na qualidade da primeira que teria que ser enfrentada. Na verdade, nessa época, ela estava se tornando inimiga a ser temida na Europa. A França parecia próspera e a Inglaterra preferiu conservar a balança do poder, como se não percebesse a agitação industrial, sempre noticiada nos jornais. Até mesmo em 1929, quando eu estava na Alemanha, em sussurros abafados, a jovem geração falava de Hitler como o profeta que nascia. A pavorosa crônica dos acordos duvidosos e das traições prosseguiu entre os países aliados. Então aconteceu o colapso econômico mundial. Eu estava no meio do oceano, a caminho da América, quando as notícias foram recebidas pelo rádio do navio. Ao chegar, vi a hierarquia capitalista americana ruíra. Dando início à espiral descendente para a Europa. Cartas seguiram-me até lá, vindas de amigos meus, antes abastados, que estavam se retirando para a Inglaterra, muitos deles arruinados pela catástrofe econômica, cheio de espanto e desespero. Nem naquela ocasião e nem nunca mais eles conseguiram recobrar-se da derrota na inflação. Na primavera de 1935, depois de uma série de experimentos com drogas que foram conduzidos pelo Dr. Alex Carrel e me deixaram muito cansado, eu estava a caminho do Egito, tendo partido da América. Deixei Nova York no dia do meu aniversário, cheio de entusiasmo, pretendendo encontrar em Marsella minha filha, que nessa ocasião estava estudando perto de Lyons. Depois de estar 2 dias de Nova York, manifestou-se uma pneumonia que foi piorando à medida que a viagem prosseguia. O médico de bordo enviou uma cabograma para minha filha, avisando-a de que estivesse preparado para trazer um médico ao navio para receber-me. Tenho pouca lembrança de haver aportado em Marselha da presença da minha filha. Para aumentar sua aflição geral, ela estava preocupada com os 2 ratos brancos que eu trazia comigo. Eles eram uma herança do trabalho que eu havia realizado com o professor McDougall. O professor desejava saber se os ratos, comendo a mesma comida, manifestariam as mesmas alergias que eu sofria naquela determinada ocasião. Os animaizinhos estavam guardados numa sacola com 2 bolsos, feitos especialmente para eles, que eu levava sob minha saia para evitar que fosse visto na alfândega. Mais tarde minha filha me contou que, embora eu mal pudesse falar, intimei a tomar conta dos meus pequeninos amigos. Dali para diante os ratos passaram a ser a responsabilidade dela, porque fui levada para o hotel Knowles em Marseille, colocado numa tenda de oxigênio. Fiquei ali até setembro daquele ano. Tinha feito 2 tentativas de ir embora, mas em cada uma dessas ocasiões tive um ataque cardíaco e fui levado de volta e colocado na tenda de oxigênio. Meu
O jovem secretário passou um mau pedaço, pois a tarefa de obter os remédios necessários ficou em suas mãos e foi difícil arranjá-los. Isto porque o comércio estava quase totalmente paralisado, em virtude das greves brancas que tornaram muito difícil conseguir qualquer espécie de serviço. Os líderes grevistas haviam colocado guardas no hotel e eles decidiram quem deveria entrar ou sair. Durante esse período, a frente da direita ficou extremamente agitada e assustada. Ouvia-se sérias ameaças contra Leon Blum. Ele era um corajoso, um judeu sensitivo, mas Hitler, que agora era uma força na Alemanha, levantara graves restrições a um judeu ser eleito para tal posto. Também ouvia-se falar que Mussolini tinha a intenção de destruir a Frente Popular Espanhola. A revolução estava no ar e havia uma silenciosa agitação entre os ricos, muitos dos quais em segredo estavam fazendo planos para retirar o seu dinheiro da França. Embaixo da minha janela, Canabieri, a famosa rua que conduzia ao Porto Velho, era cenário de ininterrupta agitação. Um especialista vindo de Aix-en-Provence visitava-me assiduamente, junto com o médico que me assistia, ao lado da minha cama. Eles expressavam sua ira contra os grevistas lá na rua. Ambos eram direitistas que odiavam Blum e tudo que ele representava. Se eu tivesse podido prestar atenção a tudo que foi dito pelos dois, poderia ter sido estimulante, mas naquela estação o mistral áspero e seco soprava com uma intensidade particularmente feroz que parecia rasgar os pulmões. Por fim, como se tornou impossível obter o serviço de atendimento no hotel, fizemos um apelo aos líderes grevistas para que me permitissem sair dali sob os cuidados de uma enfermeira competente. O pedido foi generosamente deferido, uma vez que, de qualquer maneira, os empregados do hotel estavam para juntar-se aos grevistas. Assim fui para Paris, viajando de trem, seguindo de automóvel, levando a bagagem. Meu secretário e minha filha haviam seguido na frente e estavam à minha espera no Hotel Continental. Menciono esse episódio porque esta foi uma época em que eu sempre sonhava com a França em guerra. Muitas vezes acordei chorando por aqueles que iriam ser as vítimas desta atrocidade. Quando Blum pediu demissão no ano seguinte, eu soube instintivamente que este era outro passo levando para mais perto do desastre. Depois de muitas manobras políticas do governo, todas elas orientadas no sentido de pacificação, Daladier seguiu as pegadas de Neville Chamberlain. Munique, o reconhecimento total de Franco, foram ditados de Londres, e assim, confusão, desespero e desesperança. Chegou o ano fatal de 1939. Em 1938 tinha havido uma chamada geral às armas, impelida por alguma força. Tornei a voltar a visitar a França de novo. Naquele verão, as contínuas apreensões dos meus sonhos iriam transformar-se em realidade? Pergunta. Quando a preparação total para a guerra passou a ser a ordem do dia, eu senti que isso ia acontecer. Depois da primeira mobilização, deixei o sul da França e viajei de automóvel para Calais, onde vi as tropas eufóricas e prontas para a luta. Pelo menos pareciam estar prontos. Era difícil entender a esperança e ao mesmo tempo a tensão oculta das forças militares. Durante minha espera forçada para cruzar o canal, chegaram notícias de que não haveria guerra. Homens com os corações pesados retornaram a seus lares para encarar um futuro incerto. Retornei à América a fim de passar o inverno, mas na primavera de 1939 decidi que meus sonhos eram verdadeiros. Iria à Alemanha, onde tinha amigos, e viria qual era o significado real da pacificação. A França estava moralmente deprimida e a Alemanha mostrava-se alegremente agressiva. Homens marchavam em todas as direções e os campos de aviação ao redor de Berlim eram numerosos e muito ativos. Era óbvio que a Alemanha não poderia conter-se por muito tempo. Fiquei por lá somente 10 dias e me senti feliz por escapar da ameaça do seu estado de prontidão. Na Suíça, por onde viajei no trajeto de volta para a França, as pessoas estavam divididas em suas lealdades para a direita e para a esquerda, mas a França tinha um ar de uma nação que perderia seu rumo. No verão de 1939, eu estava em Paris, na manhã em que a Grã-Bretanha declarou guerra, às 11 horas. Logo depois, naquela mesma tarde, a França seguiu seu exemplo. Fui até o número 1
Paris Post, dirigido pelos americanos. O povo estava magoado, gravemente preocupado e histérico. Naquela noite, em Paris, as luzes realmente se apagaram. Decidi então que meus sonhos não me haviam enganado. Retornei imediatamente ao sul da França para encontrar pessoas de todas as nacionalidades. Todas elas mais certas da supremacia de Hitler do que da habilidade da França para conter o dilúvio. Nos meses que se seguiram, a quinta coluna esteve muito ocupada. Não era difícil convencer o povo de que a Alemanha seria vitoriosa no final. Para os próprios aliados, parecia estar na mais absoluta desordem moral. Durante a guerra de mentira, a confusão da França e da Inglaterra foi explorada pela Alemanha com muita astúcia. Todos aqueles que antes do dia 1º de setembro haviam se declarado confiantes de que a guerra não podia acontecer, agora estavam igualmente certos de que Hitler poderia ser, de fato, o profeta da paz. O horror dos meses que se escoaram depois que a linha francesa foi rompida tornou-se quase insuportável. Então veio a derrota em Dunkerque. E por fim os italianos, que não eram guerreiros de verdade, decidiram que era hora de apunhalar a França pelas costas. Este foi deveras um dia negro para as pessoas que estavam em Juan-les-Pins, em Antibes, na região sulina, bordejando com a Itália. Os soldados da França eram corajosos, além do que se pode crer. Eu os vi marchando, cansados, desgastados, sem suprimentos. Afirmo que o exército, com um comando adequado, poderia ter mostrado o quanto valia. Os oficiais, comandantes, tinham sido negligentes. Não creio que Wingate, Pétain e outros fossem desprovidos de visão e coragem, mas as classes da direita e da esquerda estavam divididas ao meio. E os antistas, aquele do grupo espera para ver, eles próprios no final ficaram aturdidos pela falta de ordem e coesão. Muitos dos meus amigos ingleses que estavam em Juan-les-Pins na expectativa emprestaram mãos presurosos e prestativos, auxiliando na cozinha para a distribuição de sopa que foi organizada nessa ocasião. Em tempos mais felizes, alguns deles haviam conhecido Mussolini bem perto, dificilmente podiam aceitar o fato de que ele pudesse ser tão desumano. Devagarzinho compreenderam a verdade e partiram de trem para a Inglaterra, cheios de pesar. Para muitos deles isso significava desastre. Alguns apenas pelos habitantes mais idosos. Esta foi uma época em que os rumores voavam sem cessar. Poucos dos refugiados acreditavam realmente que a França capitularia, embora vários países, um após o outro, tivessem deixado de resistir. Os comerciantes porém, leram as mensagens na parede e partiram antes da queda da França. Alguns conseguiram chegar à Suíça, arranjar fundos para estabelecer um negócio em Monte Carlo. De Gaulle levantou-se como uma estrela para trazer a esperança, mas a França não estava ali para apoiá-lo. Encontrava-me na praça de Antibes na manhã de 20 de junho, quando chegaram as notícias da queda da França. A reação foi tão lamentável como chocante de se contemplar. As pessoas de nacionalidade inglesa correram para os bancos, que no momento estavam fechados. O caos se estabeleceu e a gente ficou a pensar: o que virá a seguir? Perguntavam. No dia em que os últimos dos barcos transportadores de carvão partiu, levando embora os ingleses, o Mistral soprou asperamente ao cair da tarde. De repente eu me senti sozinho num mundo onde a sombra ameaçadora estava exterminando rapidamente os elementos da vida, tal como havíamos conhecido. O céu do entardecer era rosado e perfeito, e Vênus estava suspensa, bem próximo, acima do estéréo. Foi nesse momento, enquanto observava os pontos flamejantes do sol que desaparecia, que tive uma visão de Hitler sendo despojado das suas condecorações. A faca, segura por um homem desconhecido, cujo dorso era tudo o que eu poderia ver, continha uma mensagem apontando a maneira de manter o compromisso com as crianças. Senti que esta visão, pronunciando o destino de Hitler, era uma resposta direta para inquietar quaisquer dúvidas que eu pudesse haver alimentado com respeito a ter feito a escolha correta permanecendo na França. Fui para casa, confortado, e comecei o dia com entusiasmo. Durante esse período eu conseguiria
manter-me à frente das notícias, graças a um rádio que havia na minha vila. A estação Christian Science Monitor transmitia notícias diariamente, ainda que desoladoras. Eu podia anotá-las e espalhá-las para os demais. Logo vieram as novas de que os ingleses estavam sendo aconselhados a partir. Seus recursos financeiros estavam congelados. Antes amados, agora eles eram um embaraço para a França. A história da partida deles foi contada por Somerset Maugham, que se juntou ao melancólico cortejo e rumou para os barcos de carvão que deixavam Calais. Eu havia lançado minha sorte para a França, por isso decidi ficar e fazer o que pudesse para ajudar os refugiados, ainda procurando encontrar seu caminho para o sul. Alguns deles tinham estado em Marselha esperando pelos falados destroyers que supostamente iriam levá-los para a África do Norte, de onde eles poderiam encontrar outras rotas para juntar forças com a resistência francesa. Também chegaram alemães, holandeses, belgas, flamengos, dinamarqueses. Alguns haviam servido nos campos de batalha, mas os franceses e os ingleses todos queriam ser utilizados novamente. Alguns foram para o sul e se uniram à unidade da resistência, que crescia, enquanto outros ficaram para descansar por um breve tempo, antes de viajar em direção aos Pirineus, onde sabia que havia caminhos de saída secretos. Todos deram sua colaboração espontânea, ajudando os refugiados. Não foram feitas perguntas, nenhuma informação foi dada. A gente simplesmente sabia que eles tinham encontrado uma saída. Logo, os civis menos afortunados começaram a escapar do governo alemão, que havia assumido o poder quando o exército germânico entrara em Paris. A maioria dos ingleses deixou a costa no verão de 1940. Depois que eles partiram, dediquei-me à tarefa de encontrar comida para as crianças. E tudo que pude fazer pelo Feuer des Soldats foi feito. Estava se tornando difícil obter suprimentos para os soldados. Um constante fornecimento de falsidades andava pelo ar. À medida que a quinta coluna penetrava entre os refugiados em fuga no sul, eventualmente podia-se obter vistos nos passaportes para a Espanha e para a América. Cada chegado sucessivo trazia um retrato diferente da vida sob o regime de ocupação. A estação de rádio que transmitia de Paris, agora controlada pelos alemães, fornecia uma sombria imagem da guerra. De acordo com os noticiários diários, a unidade humana deixara de existir. Todavia, meu próprio rádio, como já contei, trazia uma visão menos depressiva, transmitida de Boston. Tornou-se conhecido que eu tinha acesso a esta fonte de informações e tornou-se um dos meus deveres fazer um relatório diário e espalhá-lo entre aqueles que eram leais à causa aliada. A polícia francesa sabia desta pequena missão e vinha buscar seus apontamentos diários, mas quase no fim da minha estadia ali, a comissão italo-alemã proibiu isso. A situação foi piorando dia a dia. Aqueles que haviam se demorado no norte, enquanto parecia possível estar em segurança, agora vinham chegando por muitos caminhos. Não estávamos desprovidos de ajuda que nos vinha do firme grupo dos neutros, que continuava a viver em seus lares espalhados ao longo da costa. Muitas pessoas de nacionalidade sueca e dinamarquesa continuaram a trabalhar pelos refugiados, auxiliando onde podiam. Na Riviera privada da pesca e das flores, as principais fontes de renda, pouco tinham para o seu sustento, visto que não havia mais turistas. Grossos muros foram rapidamente levantados em toda a linha da praia. Disseram alguns que para impedir que os pescadores italianos aportassem refugiados ao longo da costa em seus barcos. Este foi um negócio lucrativo para os pescadores que tinham o conhecimento necessário sobre o litoral ao redor de Antibes e de Juan-les-Pins. Muitos deles tinham trabalhado na França durante anos, como garçons e jardineiros. Todos os dias chegavam barcos cheios de pessoas que haviam conseguido sair da Áustria através da Itália, que depois pagaram dinheiro de sangue para que os italianos a fizessem desembarcar nas numerosas enseadas e encanadouros espalhados pelo cabo de Antibes. Muitas dessas pessoas haviam passado horas felizes banhando-se sob o quente sol meridional, mas isso agora era apenas um sonho do passado.
Esse foi um tempo de trabalho duro, contudo havia uma unidade de propósito entre todos. Aqueles que viviam nas vizinhanças tinham que criar uma esperança para as pessoas que fugiam e se conformavam em prestar toda a ajuda que podiam. Os consulados americanos situados em diferentes pontos da costa fizeram o que lhes foi possível, mas era de Marcelo que vinha a informação final, quando os vistos para a América nos passaportes tinham sido desembaraçados. Antes da queda da França, um incidente aventuroso aconteceu em minha própria vida. Jean Andoide, um amigo que encontrei pela primeira vez em 1937 e que mais tarde se tornou meu gerente comercial, havia sido ferido no combate de cavalaria. Seu irmão, que servia na infantaria, ouviu dizer que Jean estava no hospital Gaston Doumergue, em Nimes. Para mim, era um intervalo de vida cheio de suspense. Para mim, era um intervalo na vida cheio de suspense, de Juan Lispins. Sair de automóvel no sábado e ir até Nimes, que ficava a uma distância de cerca de 4 horas de viagem, e convidar Jean e seus amigos do hospital para o almoço de domingo, retornando na mesma noite. Se eu tinha algum suprimento de roupas, levava comigo o que podia, pois todos os hospitais estavam sofrendo apenas escassez de fornecimentos. Deste modo, acabei por conhecer muito bem todo o pessoal do hospital. Passamos bons momentos juntos enquanto dávamos busca entre os pequenos povoados dentro e ao redor de Nimes e de Arles, procurando um bom restaurante. Eu tinha uma convicção de espírito profundamente enraizada, que me fez viver na íntegra cada experiência. E foi nesse período que fiquei tão enamorada da Camargue, das planícies de Salon. A Camargue é um território de dunas de areia na boca do Rodano, formado séculos atrás. Ali ainda não existem construções. É um lugar onde hoje os vaqueiros franceses montam seus fogosos cavalos. Uma raça que foi introduzida nessa região por Júlio César e que ainda continua a prosperar. Os touros para as arenas de Nimes e de Arles são criados ali. Em ambas as cidades existem 2 arenas romanas, onde touradas ainda são realizadas. As planícies da região ao redor de Nimes e de Arles e de Les Baux estão cheias da mística da Provência, e nessas cidades a linguagem de Frederico Mistral, poeta e lexicógrafo, serve para purificar o dialeto do povo. Essa também foi a terra de Alfonso Daudet, e eu gostava de visitar a velha habitação e o moinho, onde ele escreveu a famosa obra Lettres de Moulin. Aqui nesta região a gente sente uma maravilhosa correspondência com a natureza humana em todos os seus aspectos, de forma como ele sentiu. As pessoas têm vivido por gerações dentro da magia desse lugar, onde trovadores cantaram baladas que continham as notícias, assim como o Calypso faz hoje nas Antilhas. Estas foram visitas reveladoras, onde minha percepção extrasensorial me colocou em posição vantajosa. Sem mencionar isso como um fator, muitas vezes fui capaz de responder a perguntas não formuladas dos doentes e dos feridos. Esses homens não precisavam da linguagem propriamente dita. O que estava acontecendo com suas famílias, com sua cidade, acima de tudo, se iria a França vencer. Estas eram as perguntas urgentes que eles queriam ver respondidas. Era evidente que eles, em sua solidão, sabiam que a força termina em caos, quando não é orientado pela piedade. Mas eu nunca acreditei, nem de leve, que a França ficaria por muito tempo sob o domínio alemão. Esta era uma profunda convicção inconsciente. Em atenção a esses homens, eu me preocupava mais com o momento em que eles voltariam a cuidar da terra fértil, regozijando-se uma vez mais em designar as coisas que necessitavam e amavam, e preservando sua inigualável individualidade francesa. De certo modo, os franceses da província são criaturas muito individuais, em nada parecidos com seus vizinhos mediterrâneos, mas muito mais sensitivos, justamente por causa da mesma dessemelhança, sempre prontos para mudar sua disposição de ânimo e oferecer um para o outro violentas disputas.
Ellen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Médium.